18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto aqui em Manaus, seguindo a programação da Mix, agora com o programa 18 horas. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, Karime Leão e Kennethson Paz. Boa noite, Kennethson. Olá, muito boa noite para você, Karime Leão. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Gente, para nosso programa ficar ainda melhor, só com a sua companhia, mandando aquela mensagem de texto, uma foto, um vídeo, comentando o que tá rolando no nosso programa aqui para o nosso WhatsApp, que é o 994887592. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais. No @18horasnews. Trânsito. E a gente já começa chamando o repórter André Meirelles para saber como é que está o movimento lá no Sambódromo, não é, André? Conta pra gente, tem esquema especial de trânsito para o carnaval que começa hoje, não é isso? É isso mesmo, inclusive o trânsito está bastante caótico aqui nas proximidades do Sambódromo, tanto também na Humberto Calderaro, quanto na Constantino Neri e na Djalma Batista, que é por onde ainda o carro do 18 horas está preso nesse trânsito, mas bem próximo aqui do Sambódromo, porque a partir das 9 da noite tem mais um desfile aqui na capital amazonense. Durante aí até a terça-feira, né, de carnaval, a gente tem um esquema completo de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Inclusive a gente vai acompanhar a fala do Stanley Ventilari, que é o diretor de operações de trânsito, que vai contar como é que vai ser esse esquema de trânsito, quais vias serão interditadas. Atenção, condutores, vamos acompanhar. Nós teremos intervenções em todo o perímetro. Nos dias 12 e 13, que é o desfile das escolas de samba do grupo de acesso, nós teremos apenas o estreitamento da Avenida Pedro Teixeira e da Avenida Lores Cordovil, com a interdição apenas da Flaviano Limonge. Já no dia 14, no sábado, nós teremos uma intervenção muito maior, que será a intervenção em todo o perímetro com algumas interdições. Nós iniciaremos no dia 14 a interdição às 8 horas da manhã, da Flaviano Limonge, Alameda do Samba, Belmiro Vianês. Às 17 horas, nós teremos a interdição da Avenida Pedro Teixeira, desde a Francisco Orellana até a Constantino Neri. E às 18 horas, nós teremos a interdição da Avenida Lores Cordovil, desde a Constantino Neri até ali as proximidades do SPA da Alvorada, na Rua Vivaldo Lima. 18 horas. Aí, a gente conferiu a fala do diretor de operações de trânsito do IMMU, que é o Stanley Ventilari, falando aí sobre esses desvios, né, de rotas também que vão acontecer aí até o carnaval na próxima terça-feira no trânsito aqui da capital amazonense, que nesse momento, repetindo mais uma vez, Karime e Kennethson, trânsito complicado por essas 3 vias, Djalma Batista, Constantino Neri e Humberto Calderaro, todos aí no sentido centro-bairro. A gente continua por aqui, daqui a pouco a gente traz mais informações, movimento pelo Sambódromo. Muito obrigada, André Meirelles. André Meirelles também daqui a pouco entra ao vivo para atualizar a situação do naufrágio que aconteceu hoje de tarde lá no encontro das águas. Ele tem mais informações, está atualizando e daqui a pouquinho volta a conversar ao vivo com a gente. Mix. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Carnaval começa em Manaus com desfile das escolas de acesso A no Sambódromo. Lancha que fazia trecho Manaus-Nova Olinda do Norte naufraga no encontro das águas. Especialistas alertam sobre os golpes mais comuns durante o carnaval. O governo federal vai monitorar 30 empresas que mais faturam no polo industrial de Manaus. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7 no programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E é sexta-feira gorda de carnaval, gente. Aqui em Manaus é especial, tá? Porque temos uma grande diversidade, que é uma das principais características da nossa folia na selva, gente. E coloca a festa como uma das maiores manifestações culturais do Brasil. E detalhe, tá? A festa é comemorada aqui faz tempo, não é, Kenneth? Faz tempo mesmo, Karime. O primeiro registro aparece no extinto jornal Estrelas do Amazonas,
semanas, feito na edição de 28 de janeiro de 1854, e traz um convite para os sócios da Sociedade Recreativa Amazonense para que participassem de um baile na casa do capitão Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães. E ao que tudo indica, uma festa bem ao estilo francês, assinando ali o apelido de Paris dos Trópicos. Merecido apelido, não é, Kennedy? Bom, o carnaval seguiu aí sua trajetória com desfiles das escolas de samba, bloquinho de carnaval de rua, mas ganhou o verdadeiro reconhecimento com a inauguração do Sambódromo em 1992 pelo governador Amazonino Mendes. E faz frente aí, tá, gente? Tem um detalhe, tá? O nosso Sambódromo faz frente aos grandes com capacidade de público de 100 mil pessoas, tá? Perde para São Paulo, que comporta 103.600 pessoas. E outro detalhe, o Sambódromo do Rio de Janeiro comporta cerca de 90 mil pessoas, tá? Ou seja, temos estrutura das maiores capitais do país. E por falar em Sambódromo, hoje começa o carnaval aqui em Manaus com o desfile das escolas de acesso a partir das 9 horas da noite. Este ano não haverá rebaixamento da escola de samba do grupo especial. A medida foi decidida entre os dirigentes das 8 entidades folclóricas no começo do ano, lá no período de janeiro. Bom, e vão ser mantidas as 8 escolas da elite do Carnaval de Manaus. Pelo regulamento aprovado, a campeã e a vice-campeã do grupo de acesso A em 2026 garantem vaga no grupo especial em 2027, que passará a contar com 10 agremiações. Também sobem 2 do grupo B. Os desfiles são divididos em 2 dias. A apresentação do grupo especial acontece agora no próximo sábado, dia 14, gente. E a apuração das notas está programada para segunda-feira, dia 16, a partir das 2 horas da tarde. E o carnaval segue em Manaus, também com muita banda, bloco de rua, gente, porque não vai faltar festa nesses dias. E com certeza a festa é sinônimo de muita aglomeração, calor forte. Afinal de contas, estamos num país tropical abençoado por Deus. Vanessa Lima conversa ao vivo agora com a gente e traz dicas para enfrentar aí esses dias de folia. Boa noite, Vanessa. Então, temos manual de sobrevivência do carnaval, Vanessa. Boa noite. Boa noite, Karime, Kennedy. Boa noite a todos os nossos ouvintes. E sim, temos manual de sobrevivência. Então, né, o carnaval chegou com tudo e é sempre bom a gente ter em mente alguns cuidados que fazem toda a diferença pra gente curtir com segurança e bem-estar. Então, se liga nessas dicas para aproveitar cada bloco sem imprevistos. Primeiro, vamos falar de algo que ninguém quer perder, né, gente? O celular. Então, leve só o essencial, dê preferência a um aparelho mais antigo e proteja-o com biometria ou reconhecimento facial. Use doleira ou pochete por dentro da roupa e evite ficar com o celular na mão no meio da multidão para não correr nenhum risco. Agora, falando de corpo e energia, no calor e com a maratona de festas, a hidratação é regra número 1. Mesmo que você não sinta sede, beba água regularmente, intercale com as bebidas alcoólicas e, se puder, aposte em água de coco ou isotônicos para repor os sais minerais. E por falar em sol e calor, vale lembrar: use protetor solar, roupas leves e confortáveis, boné ou chapéu e faça pausas ao longo do dia. O corpo precisa de descanso, né? Tanto quanto ele precisa de folia. Tem também os cuidados com a ressaca, porque ninguém quer ficar parado por causa disso, né? Então, gente, antes de beber, comam, evitem misturar bebidas diferentes e continuem se hidratando entre uma festa e outra para ajudar a manter o ritmo até o fim da folia. E claro, carnaval também é tempo de celebrar com responsabilidade. Use camisinha, cuide da sua saúde sexual e, se tiver dúvidas ou precisar, procure atendimento nos postos de saúde que estarão espalhados pelos circuitos. E agora, com todos esses cuidados, né, gente, o que não pode faltar é alegria também, né? Eu perguntei de alguns ouvintes aqui do 18 horas o que não pode faltar no carnaval deles. E olha só, o Felipe já mandou o papo. Vamos ouvi-lo. Pra mim, no carnaval, tem que ter muita música, muita alegria e conhecer muitas pessoas e se divertir bastante, porque acontece isso uma vez no ano só e a gente tem que aproveitar a cada momento. 18 horas. Pois é, né, gente? É só uma vez por ano. E pra Keisiane, a nossa outra ouvinte, carnaval é curtir com quem a gente gosta. Vamos ouvir o que ela diz. O que não pode faltar são os amigos acompanhando a gente.
18 horas. Olha só, e tem também gente que vai curtir que nem o Bruno, no sossego. Olha só o que ele falou pra gente. Nesse carnaval não pode faltar um churrasco com os amigos em casa, tranquilo, tomando uma gelada, com quem a gente gosta. 18 horas. A nossa ouvinte, a Zeina, falou que carnaval pra ela é sinônimo de viagem e outras cocitas mais. Vamos escutá-la. Viajar pra mim é curtir fora da sua cidade, conhecer locais novos, se divertir bastante, beijar muito na boca. É isso aí, galera. 18 horas. E Animadíssima. Sim, tá todo mundo animadíssimo. E mesmo quem tá trabalhando hoje já tá em clima de festa. As nossas ouvintes do Salão de Beleza Chara mandaram o recado juntinhas, hein? Bora escutá-las. No carnaval não pode faltar muita alegria, muita folia, gente bonita e beijo na boca. 18 horas. É muita animação, né, gente? E olha só, e só pra encerrar aqui com uma última dica e não menos importante, na hora de voltar pra casa, planeje com antecedência, combine pontos de encontro com os amigos, prefira transporte público ou por aplicativo e evite caronas de desconhecidos, porque segurança nunca é demais. No fim das contas, carnaval é sobre alegria, encontro, música, celebração, e a receita pra curtir isso tudo também é bem simples. Planejamento, cuidado e diversão com responsabilidade, hein, Karime Kennedy, são ouvintes? Sem dúvida, com responsabilidade. Lembrando, é claro, não é não, viu, gente? Respeitem as minas. Gente, tem uma dica aqui da Secretaria de Estado de Justiça dos Direitos Humanos e Cidadanias, que é o seguinte: crianças menores de 12 anos não podem participar de blocos e bandas carnavalescas aqui em Manaus, ok? Elas só vão poder participar, as crianças de 12, 15 anos completos só podem entrar e permanecer nos eventos se estiverem com os pais responsáveis legais ou com um adulto autorizado, ok? Menor de 12 anos, fora de carnaval. 12, 15 anos com adulto ou com autorização. E agora temos outra informação, outra questão muito importante a respeito sobre o carnaval, só que desta vez não é sobre folia não, é sobre golpes financeiros que têm sido cada vez mais comuns nesse período, Karime. É preciso ficar atento, né, Kennedson, tá? Porque os golpistas são rápidos, aproveitam a distração da pessoa que tá lá brincando no carnaval. E o repórter André Meirelles conta pra gente as dicas durante o carnaval, vamos acompanhar. Boa noite. Olha, com o clima de descontração do carnaval, não pode ser motivo também aí para descuidar da segurança financeira. Golpes comuns ao longo do ano, como o da maquininha, do Pix e do pagamento por aproximação, tende a crescer nessa época, quando há mais festas e grandes concentrações de pessoas. Muitos dos prejuízos registrados durante o carnaval poderiam ser evitados com medidas simples de prevenção, como explica o diretor de negócios, Marcos Moisés. Principalmente em locais de aglomeração de pessoas, cuidem do seu cartão. Guarde o seu cartão numa carteira. Vou comprar alguma coisa com um vendedor ambulante ali, não entregue o seu cartão para passar a aproximação. Você mesmo aproxima o teu cartão na maquininha. Outro golpe comum é a troca do cartão depois do pagamento. O criminoso devolve um cartão diferente ao cliente. E se o original permitir pagamento por aproximação ou se a senha tiver sido observada, o acesso a novas compras pode ficar ilimitado. Segundo o especialista Marcos Moisés, um dos erros mais frequentes é não conferir o valor no visor da máquina antes de digitar a senha, aprovando uma cobrança acima do que deveria. Com isso, ele pode alterar o valor ali da compra, né? E o cidadão vai lá e acaba digitando a senha ou fazendo a aproximação num valor maior do que ele está comprando. A dica de prevenção é, se a máquina está danificada, fala, não tem outra máquina, eu quero passar na outra máquina. Não tem a outra máquina, realmente está danificado, você exija o comprovante de pagamento. A tecnologia de pagamento por aproximação, NFC, facilita transações rápidas, mas também pode ser explorada por criminosos, especialmente em meio à multidão. Golpistas podem ficar com maquininhas escondidas em bolsos ou até bolsas para realizar cobranças sem consentimento ao se aproximar dos foliões. Durante carnaval, golpes envolvendo Pix também se tornam
tornam mais frequentes. Isso por meio de QR Codes falsos ou cobranças indevidas, além do risco financeiro direto. Cartões, celulares e documentos podem ser roubados, furtados ou até perdidos durante a folia. E o maior perigo não é apenas a perda do aparelho, mas o acesso a aplicativos bancários, carteiras digitais e dados pessoais armazenados no smartphone. Marcos Moisés afirma que, para reduzir os riscos, é fundamental adotar cuidados específicos ao utilizar esses meios de pagamentos. Garanta que você tenha aqui o bloqueio de tela, que a tua senha do bloqueio de tela está ativa, que a tua senha não seja de fácil acesso. E uma outra dica também é utilizar nos aplicativos aquela autenticação de 2 fatores. E uma outra dica importantíssima, não anote senha de bancos, de instituições financeiras, né, ou aplicativos no bloco de notas ou no Word no celular. Então tá aí, é só seguir essas dicas e bom carnaval a todos. O governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus declararam um ponto facultativo durante o carnaval. Começa na segunda-feira, dia 16 e segue até a quarta-feira de cinzas, dia 18. Nós vamos mudar. Você está ouvindo 18 horas. Nós vamos agora mudar de assunto, gente, e falar agora sobre a Zona Franca de Manaus. Escuta essa, o governo federal decidiu colocar uma lupa sobre quem mais fatura aqui no polo industrial de Manaus. Estão interessados, hein? Pois é, Kennedy. Só agora, as 30 empresas campeãs de faturamento vão ter seus números monitorados de perto. A repórter Odineia Araújo explica mais pra gente a respeito desse assunto. Então, Odineia, boa noite. A medida promete mais transparência, mas também levanta uma pergunta inevitável. Por que só agora, 2026, uma Zona Franca que foi criada na década de 70, por que só agora eles querem ter esse controle mais rígido? Explica pra gente. Bom, segundo a portaria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o envio dessas informações por parte da SUFRAMA é para contribuir para o monitoramento e a melhoria contínua do macro processo de fixação e alteração de processos produtivos básicos, que são os chamados PPBs. Afinal, quando se trata de dinheiro público, fiscalização deveria ser regra e não exceção, né? O Ministério do Desenvolvimento publicou a portaria que aperta a fiscalização sobre o polo industrial da Zona Franca de Manaus no último dia 9 de fevereiro. E a partir de agora, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA, terá que enviar todo ano, até 31 de março, um raio-x completo das 30 empresas que mais faturam no modelo. Os dados incluem faturamento detalhado, local, nacional e internacional, investimentos, produção, pesquisa, inovação e número de empregos gerados por essas empresas. O 18 Horas tentou falar com a SUFRAMA sobre essa portaria, mas o superintendente Bosco Saraiva estava cumprindo a agenda em outra cidade e não pôde nos atender. Também tentamos ouvir a FIEAM, que é a Federação da Indústria do Amazonas, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, Serafim Corrêa, explica que é normal que o Ministério faça esse monitoramento, coisa que não estava sendo feita em governos anteriores. Afinal de contas, a Zona Franca é um modelo de sucesso e esse sucesso se mostra a cada reunião do CODAN, quando nós aprovamos mais projetos do que na reunião anterior. E dessa forma, quanto mais informação pudermos propagar, será melhor para todos nós. O Ministério precisa ter esses dados consolidados à mão, até para efetivar a defesa do modelo. Portanto, isso é normal, tranquilo, sem nenhuma dificuldade. Temos as informações estão disponíveis, assim como também a SUFRAMA tem as informações. E ela, que está subordinada diretamente ao MIDIC, haverá no momento oportuno de encaminhar essas informações. Bom,
Bom, metade dos produtos fiscalizados é da própria Zona Franca de Manaus e a outra metade é ligada à lei das chamadas TICs, que são Tecnologias da Informação e Comunicação, a antiga lei de informática. Na prática mesmo, o governo federal quer saber quem realmente está gerando emprego, investindo em inovação e fazendo valer os bilhões em incentivos fiscais aqui na Zona Franca de Manaus, né? Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora uma embarcação Linneu de Abreu, ela naufragou hoje à tarde, gente, no encontro das águas e foi uma cena desesperadora. Ainda há pouco a gente compartilhou no @18horasnews, cenas inclusive, Karime, de tripulantes, incluindo eles crianças, bebês de colo, inclusive uma criança foi resgatada dentro de uma caixa térmica, uma cena desesperadora. Tipo um cooler, né? Um acidente terrível que aconteceu na tarde dessa sexta-feira. A lancha fazia o trajeto Manaus-Nova Olinda do Norte. O repórter André Meirelles conversa ao vivo agora com a gente. Ele que tem as atualizações a respeito desse caso, desse naufrágio. Agora, 6h22 em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite, Karime, Kennedson, a todos os ouvintes. Olha, as autoridades já confirmaram aí cerca de um pouco mais de 70 pessoas já foram resgatadas com vida. Entre 6 e 7 passageiros ainda estão desaparecidos. Agora há a confirmação de 2 mortes, uma delas é de uma criança. As vítimas socorridas foram levadas para um porto privativo em Manaus com apoio de uma balsa que passava ali pelo local no momento do acidente. Corpo de Bombeiros, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a Polícia Militar e o IML, o Instituto Médico Legal, foram mobilizados aí para atender às ocorrências. E imediatamente vários vídeos se espalharam aí pelas redes sociais e a gente vai acompanhar um deles no momento desse naufrágio, com muito desespero, inclusive, no local. Pega a criança! Pode, por que eles não podem jogar a mão pra fora, meu pai amado? 18 horas. Quem está nos acompanhando aqui na 100.7 conseguiu aí ouvir esse desespero e também quem está nas redes sociais, no YouTube, consegue acompanhar essas imagens aí. São várias, são muitos vídeos que foram compartilhados aí de pessoas que estavam no local, de testemunhas que acompanharam o momento desse naufrágio. Bom, as buscas continuam, o Corpo de Bombeiros do Amazonas segue na área, enquanto a Marinha do Brasil disponibilizou um helicóptero aí para ajudar nas operações. A lancha fazia a rota Manaus-Nova Olinda do Norte e uma das hipóteses é o excesso de velocidade. Isso porque, como a gente está falando que são vários vídeos que foram aí compartilhados nas redes sociais, e um desses vídeos, um dos passageiros ali mostra um momento do desespero e relatos de que o piloto foi alertado sobre o banzeiro, mas teria ignorado os avisos. Agora, a empresa, a dona da embarcação, disse em nota que está colaborando aí com as investigações. O caso segue sendo apurado e novas informações podem surgir a qualquer momento. Volto com vocês. Muito obrigada, André Meirelles. Você está ouvindo 18 horas. Política. Vamos agora com política com Kennedson Paz. Bom, Kennedson, sabemos que o prefeito Davi Almeida anunciou em live na noite dessa quinta-feira que vai ficar afastado por uns 10 dias e nesse tempo quem assume é o vice Renato Júnior. Enquanto isso, as campanhas seguem em pleno, em todo vapor, né? O senador Omar Aziz foi para Parintins participar da abertura do ano letivo. O senador destacou as atividades dos professores e profissionais da educação, mas os bastidores desse encontro, né, chama atenção. Conta pra gente o bastidor, Kennedson Paz. Então, Karime, muito boa noite para você novamente, para todos os nossos ouvintes da Rádio Mix Manaus. Como você já adiantou essas informações a respeito dessa saída de forma temporária do prefeito de Manaus, Davi Almeida, do cargo, isso vai acontecer durante esse final de semana e até vai voltar após o carnaval. E durante esse período, quem assume a gestão da Prefeitura Municipal de Manaus é o vice-prefeito Renato Júnior, que agora
agora assume o cargo como prefeito da nossa capital durante esse período. Nas palavras do próprio prefeito Davi Almeida, esse é o momento para poder recarregar as energias e superar também alguns pontos que ainda precisam ser superados. Isso a gente fala sobre a questão emocional, tanto do prefeito e da esposa dele. Em relação a essa agenda do senador Omar Aziz, que aconteceu lá no município de Parintins, tivemos os detalhes de bastidores em relação a pessoas que estavam apoiando o próprio senador Omar Aziz. Ainda ontem a gente ouviu palavras do Bi Garcia, ex-prefeito do município de Parintins, que afirmou que Mayra Dias, a esposa dele, que atualmente é deputada estadual pelo Avante, ele afirmou que Mayra Dias vai sair do Avante para poder mudar de partido e com essa intenção poder também apoiar o senador Omar Aziz. Então, Bi Garcia e Mayra Dias, Mayra, que estava do lado do prefeito, agora muda de lado e vai apoiar o senador Omar Aziz. Também quem estava por lá nessa agenda era o Eduardo Braga, o senador da República, no qual também é pré-candidato à reeleição ao Senado. Além disso, também temos a figura de Saulo Viana, que é deputado federal, licenciado, e que atualmente permanece sendo secretário da Prefeitura Municipal de Manaus, vai deixar o cargo agora em abril e estava novamente ao lado do senador Omar Aziz. Ou seja, são dois nomes, Eduardo Braga e Saulo Viana. Os dois têm usado uma estratégia, Karime, muito inteligente nesse momento, porque ambos falam abertamente com os dois lados. Tanto o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ainda não anunciou, não cravou a vaga dele para o governo do estado do Amazonas, mas todo mundo já acredita que isso vai acontecer sim. E temos aí também o senador Omar Aziz. Nesse contexto, tanto o Eduardo Braga como o Saulo Viana permanecem neutro e conseguem participar de agendas tanto da prefeitura como também agendas do senador. O senador Eduardo Braga já tinha falado que continua trabalhando pela união desse grupo, isso falando em Davi e Omar, para tentar uma conciliação e que eles joguem juntos nessa campanha para o governo do estado. O Saulo Viana já tinha falado aqui no 18 horas que apoiaria o senador Omar Aziz. No entanto, existem detalhes de bastidores que Saulo estaria de mudança do União Brasil, que é o partido do governador Wilson Lima, para mudar ao Avante, onde ele vai vestir a camisa laranja e concorrer pelo Avante nessas próximas eleições. Nesse momento, temos Eduardo e Saulo Viana nesse cenário em que eles conseguem se ajustar. Só que o momento de decisão para tomar um lado é até agora em abril. Então a gente vai ver muitas mudanças ainda rolarem durante esse período, Karime. Tenho certeza que sim, Kennethon. Vamos lá, Kennethon. Gente, mais um empréstimo, tá? O governo Wilson Lima tá achando que tem pouco dinheiro, tá achando que tem pouco empréstimo para pagar e pediu mais um empréstimo, gente. Agora, o estado tá querendo um empréstimo de mais de 1,4 bilhão. Gente, mais esse dinheiro e não é ele que vai pagar, é claro, né? A próxima gestão, que parece que vai passar 10 anos pagando, ou seja, vamos passar 10 anos pagando por mais esse empréstimo do governo Wilson Lima, é isso, Kenneth? Exatamente, Karime. A gente já vem de um empréstimo agora bem recente, no qual a gente vai pagar só daqui a vários anos, onde vai haver diversas gestões do governo do estado do Amazonas. Isso a gente está falando sobre o empréstimo do Banco Americano, no qual o governo acabou de se comprometer em estender esse valor há anos aí a seguir, e agora nós temos mais um empréstimo. Lembrando que nesse último empréstimo que o governo ele tinha solicitado, tinha conseguido, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do estado do Amazonas com a autenticação, o carimbo do Tribunal de Contas do estado do Amazonas, ou seja, tudo dentro da legalidade, só que houve aquela questão, Karime, teve que congelar as contas públicas, dar calote em geral, diversos empresários estão sem receber por muito tempo, e eu recebi hoje uma informação, Karime, uma informação muito importante a respeito sobre esses custos. Vou até levantar aqui, Karime, para a gente ter acesso a essas informações. A gente lembra que ano passado nós tivemos um recorde de arrecadação. Tivemos um recorde que superou o ano anterior, 2024. E agora nós temos também, gente, informações a respeito sobre o quanto o governo do estado do Amazonas teve de receita. Nós temos um documento oficial a respeito sobre isso. Temos um valor de mais de 28 bilhões de reais em receita para o governo do estado do Amazonas. Isso em relação a um bimestre, isso em relação ao que nós temos de acesso. Só que
nós temos uma dívida pública, Karime, de 35 bilhões. A conta não fecha, gente. A conta não fecha. E a gente viu alguns empréstimos acontecendo de forma crescente. Agora nós temos mais um empréstimo de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Mais do que 1 bilhão e 400 milhões de reais. Ou seja, é um gasto exorbitante e já chama muita atenção. Agora, um detalhe também que é importante a gente destacar aqui a respeito sobre esses empréstimos é que esse pedido junto à Caixa Econômica Federal, gente, ele tem ali o objetivo que a União, ou seja, os cofres da União, os cofres do Estado, do Estado brasileiro, eles tenham como garantia esse valor. Se a gente não pagar, a União vai ter que pagar. E esse valor deverá ser pago durante um período de 10 anos. Ou seja, é dívida que não acaba mais. Segundo o governo, esses recursos eles vão financiar projetos de infraestrutura com foco em habitação e saneamento, áreas historicamente carentes no estado. A proposta da Caixa foi considerada mais vantajosa do que as apresentadas por outros bancos, como Bradesco, Itaú, Santander, dentro dessa chamada pública aberta pela Secretaria da Fazenda. É muito dinheiro rolando, Karime. Eu acho que nesse momento é necessário que os órgãos competentes, os órgãos de controle coloquem uma lupa, assim como o governo federal está fazendo nossas empresas da Zona Franca de Manaus, e identificar o motivo pelo qual o estado do Amazonas precisa de tanto dinheiro assim, sendo que está entrando muito dinheiro. Todo ano nós temos recorde de arrecadação, nós temos ali um valor exorbitante também, um valor para administrar as contas públicas, Karine, de mais de 28 bilhões, e temos agora um custo, uma despesa de mais de 35 bilhões, gente. Essa conta não fecha e é preocupante para todos nós, porque quem paga essa conta não é o atual governador, que já está saindo do cargo para disputar o Senado. Agora em abril tá tudo certo, foi oficializado pelo partido, e quem vai pagar a conta somos nós, contribuintes. Sem dúvida, essa bomba sempre cai no colo do cidadão, do contribuinte, que paga imposto, que vai ficar endividado, que esse dinheiro quem vai pagar é a gente. E cadê o retorno desse dinheiro? Que a gente fechou 2025, começou 2026 com um prato vazio nas escolas do governo do estado, gente. Com o pessoal da saúde sem receber, com empresários terceirizados da saúde também sem receber 7 meses, com o pessoal da segurança pública sem receber auxílio fardamento, enfim, um estado completamente arrasado. Aí pede mais dinheiro para quê, gente? E outra, garanto que não tem uma proposta, um projeto no papel para apresentar, para dizer exatamente para onde que vai ser aplicado esse dinheiro. Agora, Karime, quando a gente olha para esses números que eu acabei de falar, sim, sobre a receita líquida corrente do governo do estado do Amazonas de 28 bilhões e uma dívida, Karime, olha só, a gente está falando sobre despesas líquidas de mais de 35 bilhões de reais, a gente entende o porquê está acontecendo tudo isso aqui no nosso estado do Amazonas. Está faltando merenda escolar nas escolas, como você mencionou, datas base atrasadas, auxílio uniforme não está sendo pago, empresas estão sem receber há mais de 6 meses. A gente já falou sobre profissionais da unidade de Tabatinga, da UPA de Tabatinga, que estão há mais de 4 meses sem receber. A gente já falou de tanta gente que está sem receber e agora a gente consegue identificar. Mas é o segundo empréstimo aqui, pelo menos dos últimos menos de um ano. Não, é o fim do ano passado. Se for falar de um ano, a gente vai ter muitos empréstimos. E nenhum deles, essa gestão foi capaz de honrar com o básico, com o direito básico do trabalhador brasileiro, que é pagar os salários atrasados. Vamos seguir, Kenneth, que acabou de subir nas redes sociais um vídeo que já está gerando polêmica da pré-candidata declarada Maria do Carmo ao governo do estado do Amazonas. Ela, é um vídeo irônico e tem alvo certo, não é? Exatamente, Karime, só que para chegarmos a esse nome específico, Karime, houve uma construção. Ela não falou o nome. Maria do Carmo foi muito inteligente nesse vídeo que ela fez ainda há pouco, acabou de divulgar, a gente também já divulgou no @18horas-news. Se você quiser ter acesso a esse vídeo de forma íntegra, só acessar agora @18horas-news, onde a professora Maria do Carmo, pré-candidata ao governo do estado do Amazonas, ela fez, Karime, basicamente destacar uma denúncia do piloto Matheus
Mateuzinho, é um nome bem engraçadinho, mas é isso daí mesmo, Mateuzinho. Ele denunciou que tinha feito algumas viagens para o estado do Amazonas para atender agendas do governo do estado do Amazonas. E além disso, ele afirmou que iria trazer para cá e também para o Amapá algumas cargas perigosas, que era identificada como cargas perigosas, que na prática eram cargas de grana. Ele falou que fazia esses voos para cá, para o estado do Amazonas. E isso acabou explodindo. A gente divulgou no 18 horas, a gente falou sobre esse assunto. E Maria do Carmo recupera esse vídeo que já tinha viralizado e traz novamente à tona. Só que desta vez o endereço era um pouco mais objetivo. Ainda que ela não tivesse falado sobre nomes, foi muito claro a respeito quando ela, inclusive, Karime, levantou uma taça de vinho. É claro, uma grande referência à nossa pandemia. Mas eu já tô falando demais, vamos colocar a Maria do Carmo, vamos ouvi-la. Isso escancara mais um possível caso de corrupção. E eu sempre repito, corrupção mata. Enquanto o povo sobrevive com dificuldade, tem político se achando esperto, gastando um dinheiro que não é dele. Então, ou a gente exige providências de quem tem o dever de agir, ou a gente aceita viver numa terra sem lei e sem vergonha. E aí eu volto à pergunta inicial. Você votaria em um candidato que só quer ser eleito para se livrar da prisão? E fica um brinde para quem souber de quem eu estou falando. Sentiu aí o gosto de ironia. E o brinde com a taça de vinho. E ela fez questão de destacar que a loja de vinhos que ela tinha comprado, aquele vinho delicioso que ela mencionou, não tinha comprado respiradores, ventiladores pulmonares durante a pandemia de Covid-19. Pronto, não precisou falar o nome de ninguém, nem a gente. Exatamente. Muito obrigada pelas informações. Bastidores de Política com Kennedson Paz. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Senado vai analisar um projeto de lei que pretende liberar a produção no Brasil das canetas emagrecedoras. Quer emagrecer? Fica ligado, daqui a pouco é o nosso assunto aqui no 18 horas. 18 horas. Trânsito. Agora em Manaus, 6 horas e 37 minutos. Voltamos a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, conta pra gente, conseguiu chegar já no Sambódromo? Como é que está o movimento por aí? Boa noite para vocês aí no estúdio. A gente já tá aqui no Sambódromo, né? Porque daqui a pouco, a partir das 9 da noite, tem mais um desfile aqui das escolas de samba. É uma programação que vai aí durante esse fim de semana. E agora, pra gente continuar aproveitando aqui para falar do trânsito aqui nas proximidades, agora há pouco a gente trouxe aí com o IMMU sobre os desvios que vão acontecer até a terça-feira de carnaval. Então é importante os condutores ficarem atentos nesses desvios, mas não se preocupe. Se você estiver se aproximando do local, não saber por que via ir para o local, os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vão estar em todos os pontos aqui que tem acesso aqui ao Sambódromo, várias vias, para orientar os condutores qual via acessar, qual via não acessar, né? Aqui a gente está aqui pelo bairro Dom Pedro, aqui nas proximidades do Sambódromo também, e por aqui já tem esses agentes de trânsito fazendo aí toda essa orientação aos condutores. Também o que chama a atenção aqui é que daqui a pouco, 9 da noite, começa então os desfiles, mas que também já tem aqui os comerciantes, ambulantes que estão por aqui dentro do Sambódromo mesmo, para quem não gosta daquele churrasquinho do lado de fora, mas que é bom também, né? Aqui dentro também vai ter várias, que a gente chama assim, várias comilanças, eu vou falar assim, né? Tem aqui o quicão, tem x-salada, tem o churrasquinho, dentro mesmo do Sambódromo, que estão autorizados a vender por aqui. Também a gente tem da Secretaria Municipal de Saúde, que está aqui. É uma ação importante. Fala também sobre prevenção, carnaval, e aí a prevenção. Já trouxemos aquela situação de vai pro carnaval, se vai dirigir, se vai beber, não dirija. Vai pro carnaval, se vai curtir, vai conhecer alguém, vai paquerar alguém. Depois ali, quando sai do carnaval, para onde que você vai, né? Talvez ali num hotel, na casa da pessoa. E aí precisa se prevenir também, porque a DST e IST que a gente fala, tanto a doença como a infecção sexualmente transmissível estão por aí, né? Então por aqui tem uma tenda montada da Secretaria Municipal de Saúde, que é o Programa Nacional de DST e AIDS, que estão aqui já prontos para distribuir gratuitamente
gratuitamente preservativos. É isso mesmo. Se você precisar, tem por aqui também. Então, um carnaval completo aí para quem vai curtir esses dias aí até terça-feira. Daqui a pouco a gente tem mais informações. Volto com vocês. Tá ótimo, André Meirelles. Muito obrigada. 18 horas. Previsão do tempo. E vamos saber a previsão do tempo agora com Vanessa Lima. Vanessa, hoje de manhã deu um solão quente, mas depois ali por volta das 11 horas uma chuva arada. Caraca, como é que vai ser a previsão para esse final de semana? Muito boa noite mais uma vez, Kennedy, Karim, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente. Pois é, né? Sexta-feira de calor, muitas nuvens passeando pelo céu e tivemos sim algumas chuvas leves e rápidas em alguns pontos da cidade. A previsão para a noite indica tempo quente, céu nublado e cerca de 28% de chance de chuva. Ou seja, pode rolar aquele chuvisco, mas nada que estrague a festa de quem vai cair na folia. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 14 e 15 de fevereiro, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, segundo a previsão, o sábado será marcado por chuvas rápidas e irregulares, com chance de 52% de precipitação ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuvas mais fortes no período da tarde. À noite, o céu fica ainda mais carregado e a chance de chuva fica em torno de 35%, o que significa que o tempo pode variar de repente, mas nada de chuva forte para a noite do nosso sábado. O resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 30 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 70 a 99%. Agora, o domingo será mais chuvoso que o sábado. A previsão aponta pancadas de chuva ao longo do dia, com chance de precipitação girando em torno de 56% e volume maior do que tivemos nesses dias anteriores. A noite traz nuvens mais carregadas que trazem 65% de chance de chuva. Ou seja, é bem provável que a folia de domingo venha molhada, mas nada que desanime quem já está preparado para curtir esse carnaval. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 24 e máxima de 29 graus. Mix. Kennedy, a gente recebeu denúncia lá no nosso @18horas news a respeito de uma cobrança de internet dentro de um hospital do governo do estado do Amazonas. O que está acontecendo? O que a gente recebeu de lá, Kennedy? Então, Karime, quando a gente fala sobre saúde pública do estado do Amazonas, os nossos olhares com certeza já são bem mais apurados, né? Então essa foi uma denúncia que foi feita por Michel Lemos, ele que já atuou na Secretaria de Saúde do estado do Amazonas, conhece bem o sistema, já participou de muitas ações, inclusive já fez outras denúncias a respeito sobre a saúde pública do estado, já esteve aqui no programa 18 horas também denunciando algumas irregularidades e atualmente, como ele não está no mercado, ele é um enfermeiro, ele permanece agora, Karime, fazendo trabalho de fiscalização nessa área da saúde. E essas informações do Michel Lemos, que foi postada nas redes sociais dele, mostraram mais algo que chamou a atenção, porque ele afirma em uma mensagem nesse vídeo, através das redes sociais, que os pacientes e também os acompanhantes de pacientes lá do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na nossa zona leste de Manaus, eles estão sendo praticamente obrigados a pagar por internet. Isso porque, segundo Michel Lemos, nessa denúncia de Michel Lemos, existe possivelmente um bloqueador de sinal dentro do hospital. Ou seja, o sinal que antigamente era utilizado, ele não dá mais acesso para o paciente, ele não consegue ter as informações, não consegue ter uma internet pelo menos aceitável na medida do possível para que ele consiga se comunicar com os familiares. A gente está falando sobre pacientes que muitas das vezes vêm do interior do estado do Amazonas, estão internados, precisam de um apoio familiar, às vezes o familiar não consegue por questões logísticas, distância de casa, estar junto com aquele paciente a todo momento, e aí entra aquela questão, Karim, a comunicação é fundamental nesse processo, onde a cada emergência ele pode entrar em contato com esses familiares, e aí o que acontece? Essa foi uma denúncia que chamou muita atenção, a gente separou um trecho dessa denúncia feita por Michel Lemos. Vamos ouvir agora detalhes do que ele narra.
Aí aqui eu tenho que escolher qual é a melhor internet pra mim. 1 hora, R$3, diversos planos. Dentro do João Lúcio existe um bloqueador de sinal e quando você entra lá pra dentro, o sinal fica péssimo, fazendo com que você procure redes de Wi-Fi. Aí eu vou clicar aqui, ó, vou pedir aqui uma de 12 horas, que é um plantão completo. Comprar. Carregando, automaticamente gera um código Pix. Vou copiar aqui o código Pix. Automaticamente aparece o nome do favorecido que está recebendo o valor. Isso é uma corrupção muito grave que está acontecendo com internet, bloqueando o sinal das pessoas, dos pacientes, dos acompanhantes que estão aí dentro, para usar a internet que é paga para lavar dinheiro dentro do hospital público do estado do Amazonas. Pois é, então essa foi a informação que Michel Lemos acabou repassando. Lembrando que essa é uma denúncia feita por Michel Lemos, ainda não há confirmação que de fato isso está acontecendo. Algumas pessoas até chegaram a comentar a respeito sobre isso, dizendo que há 8 meses está ocorrendo esse tipo de situação. A gente também recebe mensagens pelo nosso próprio @18horasnews. Então, caso isso realmente se confirme, você que está ouvindo a gente agora aqui na Rádio Mix, você pode mandar mensagem também pra gente para confirmar essa situação. Lembrando que a gente vai seguir acompanhando esse caso. Exatamente. Seguimos aguardando também as respostas da Secretaria de Educação. Muito obrigada, Kennedy Paz. Você está ouvindo 18 horas. Uma tragédia registrada em Tumbiara, lá no estado de Goiás, chamou a atenção do país nesta quinta-feira, gente. O secretário municipal Thales Machado, ele matou os 2 filhos, sendo um de 12 anos e outro de 8 anos. Em seguida, ele tirou a própria vida. Segundo a carta que o homem deixou, o motivo foi uma suposta traição da mulher. Gente, a que ponto que chega, né? O ego de um homem, o sentimento de posse, a fragilidade de quem não consegue lidar com a rejeição, de quem não consegue trabalhar, de quem não sabe aceitar uma rejeição. O caso foi parecido com o que aconteceu aqui em Manaus, né? Em janeiro desse ano, Fernando Batista Melo, acusado de matar o único filho de 3 anos. Segundo a polícia, o crime aconteceu depois de uma discussão com a mãe da criança, né? Durante a briga, ele se trancou no banheiro com o menino, arremessou a criança de 3 anos, o próprio filho, violentamente contra a parede, o que causou traumatismo craniano, e depois ele asfixiou o próprio filho até a morte. Na época das investigações, Karime, a polícia conseguiu encontrar informações também desse caso, que esse crime ele tinha sido motivado por término do relacionamento, ou seja, é aquela sensação de um homem que acredita que é dono da mulher, que ela é posse dele, e na realidade não é. E esse suspeito ele já está preso, gente. Mais um vídeo gravado na casa da família mostra o Fernando Batista gritando e também ameaçando a esposa com uma faca poucas horas antes do crime, revelando a falta de controle dele e também a agressividade, gente. Na polícia, ele declarou ainda que foi um momento de raiva, algo muito ruim que dominou ele. O fato é que, nos 2 casos, os homens são acusados de assassinar os próprios filhos para atingir as companheiras, ou seja, é tentar atingir a companheira de uma forma brutal, né? Cruel. Como se isso fosse resolver alguma coisa. É cruel, é o sentimento de posse, isso tudo é meu, é a falta de respeito contra a pessoa, é não enxergar a mulher como um ser humano com seus direitos e escolhas também. Nem só a mulher, né? Os próprios filhos, é uma barbaridade. Eu acho que isso é uma... A gente está tentando assimilar isso, né? Desde os últimos casos que noticiamos, não é, Kenneth? Você é pai, eu sou mãe, mas você como pai, você também deve ficar estarrecido. Como que isso não é um ser humano? Como é que uma pessoa é capaz de fazer uma coisa dessas, né? Isso nos faz refletir sobre as nossas próprias leis, Karime. E se isso permanece acontecendo, é porque hoje as nossas leis, elas ainda são muito frágeis, existem muitas brechas na lei. Sabe o que pode acontecer com isso, Karime? Um caso, porque ele se matou, não dá pra fazer nada. Mas nesse outro, se ele permanecer com bom comportamento na cadeia, vai ter o abatimento na pena. E aí, pouco tempo depois, ele volta a ter a vida dele normal, como se nada tivesse acontecido. E por outro lado, a vida da mãe, da família que perdeu essa criança, gente, tá destruída. Acabou, tá destruída. E a mãe dessas 2 crianças que foram assassinadas, que o homem se matou também, destruiu a vida dela. O pior é ouvir pessoas defendendo, porque ela traiu. Que isso, gente? Não existe nenhum tipo de argumento que
que possa justificar tamanha crueldade, tamanha falta de controle, essa falta de sanidade mental. E como você falou, acontece porque as leis são brandas. Daqui a pouco, esse aqui de Manaus, nesse caso de Manaus está preso, sai por bom comportamento, sai em dezembro a saidinha de Natal e pode, óbvio, você acha que uma pessoa dessa vai estar sã para conviver em sociedade novamente? Dificilmente, né, gente? Infelizmente, a justiça tem colocado em liberdade homens que oferecem muito perigo para as mulheres. Estamos também acompanhando várias notícias, né, nos últimos dias a respeito de homens que saíram por algum relaxamento da justiça, voltaram a cometer crimes, a estuprar e assassinar mulheres. Casos absurdos, como um homem que estuprou a mãe foi preso. Não pode ficar aqui porque não tem colchão para você. Não fica preso, não. Não tem colchão para o cara dormir. O que você acha que esse homem... O que você acha que ele fez? Saiu, estuprou e matou. Eu acho que nesse caso, o juiz, a pessoa que colocou em liberdade um homem reincidente, que matou de novo, que estuprou de novo, deveria responder também por esse crime. Não é possível que a gente continue noticiando mortes e assassinatos e agressões sucessivas vezes, tendo leis que são afrouxadas. Agora, a gente precisa, sem dúvida, ter leis mais rígidas, porque o máximo que se fica preso aqui é o quê? 30 anos. E sai antes, Exatamente. Né? Sai bem antes. E sabe qual é que é o principal problema também, gente? Quando a gente fala sobre feminicídios, que nós aqui no estado do Amazonas somos os estados onde mais matam mulheres no Brasil. E, infelizmente, muitos desses casos, após eles cumprirem a pena completamente ou parcialmente, sabe o que acontece? Eles voltam para as ruas sem o monitoramento eletrônico, não dá para saber se eles estão se aproximando da casa daquela pessoa que já solicitou uma medida protetiva, não dá para saber se ele está se aproximando de uma escola onde existem crianças vulneráveis também, dele praticar o crime. Isso eu já estou falando no caso sobre estupros, ou seja, existe um grande erro de fiscalização, existem grandes falhas na segurança pública, não é só do Amazonas, mas do Brasil inteiro, e que a gente, como cidadão comuns, se a gente não pensar nisso, ao gente escolhermos os nossos representantes, isso vai se perpetuar, vai continuar do jeito que está. Sem dúvida alguma. Esses casos, gente, absurdos, são exemplos de como a nossa sociedade não está sabendo conviver com rejeição. Nós conversamos com a psicóloga Tainá Suelen, que falou sobre possíveis motivos desses homens estarem cometendo esses crimes. Vamos ouvir. Tem alguns possíveis fatores psicológicos envolvidos nesse caso. O primeiro é o ciúme patológico e sentimento de posse. Em alguns casos, o parceiro pode apresentar característica de controle extremo, visão de posse sobre a família e dificuldade em aceitar a frustração ou rejeição. O segundo ponto são transtornos mentais não tratados, como depressão grave com ideação suicida, transtorno de personalidade, principalmente traço narcisista ou borderline, episódios psicóticos, impulsividade intensa. O terceiro ponto é a ferida narcísica e desejo de vingança. Em situações de traição, alguns indivíduos vivenciam a experiência como uma humilhação insuportável. Quando há traços de personalidade rígida e dificuldade de regulação emocional, pode surgir pensamento distorcido do tipo: se eu estou sofrendo, todos vão sofrer também. E o quarto ponto é a violência como padrão aprendido. Se já existia histórico de comportamento agressivo, de controle, ameaças ou violência doméstica, o risco só vai aumentar. 18 horas. Diante de episódios tão devastadores, é ainda mais urgente fortalecer políticas de prevenção, ampliar o acesso a redes de apoio e promover uma cultura que rejeite qualquer forma de violência. Proteger vidas, gente, exige atenção coletiva, social, responsabilidade e compromisso de enfrentar com firmeza as raízes desse problema que ainda marca profundamente a sociedade brasileira. E vamos denunciar qualquer tipo de agressão contra a mulher pelo Disque 180. Você está ouvindo 18 horas. Sabe aquelas canetas emagrecedoras? O Senado vai analisar um projeto de lei que pretende liberar a produção aqui no Brasil. Exatamente, Kenneth. Vanessa Lima, explica mais pra gente.
Exatamente isso, Karime Kennedy e ouvintes. A ideia central do projeto é essa mesmo: ampliar a oferta das canetas do medicamento tirzepatida no SUS. O que está sendo discutido no Senado é a possibilidade de permitir a produção, que ainda é protegida por patente, por meio do chamado licenciamento compulsório. Na prática, isso significa que outros laboratórios poderiam fabricar o medicamento no Brasil, aumentando a quantidade disponível e, principalmente, reduzindo o custo. E por que isso é tão importante? Porque hoje essas canetas injetáveis têm um preço alto no mercado privado que limitam o acesso para grande parte da população. E essa proposta vem justamente em um momento de aumento dos casos de obesidade e diabetes tipo 2 no país. A ideia é fortalecer o atendimento pelo Sistema Único de Saúde, garantindo que mais pacientes possam ter acesso a tratamentos modernos que ajudam tanto no controle da glicemia quanto na perda de peso. Agora, o projeto ainda precisa avançar nas comissões e passar por votação. Mas, se for aprovado, pode representar um passo importante na ampliação do acesso a medicamentos de alto custo dentro da rede pública, trazendo um novo cenário para o tratamento dessas doenças no Brasil. Karime Kennedy e ouvintes. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E temos cultura hoje aqui no programa. Vamos conversar com Alexandre Lecaques. Ele é guitarrista da banda Doral, que é aqui do Amazonas, mas tem muito mais visibilidade, claro, fora do estado. É uma pena, mas ele vai explicar por quê. Está aqui ao vivo para conversar com a gente do 18 horas. Boa noite, seja bem-vindo aos estúdios da Mix Manaus. Tudo bem? Tudo, boa noite, Karen, boa noite, Ken, boa noite todo mundo. Queria agradecer a primeira oportunidade de estar aqui e vamos falar sobre gente, isso. Vamos falar sobre banda, vamos lá. A gente sabe que tem 2 lançamentos de peso, o ano já começou muito bem. Conta pra gente os lançamentos, a importância. Esse ano a gente começou com tudo, né? A gente teve a oportunidade de lançar 2 músicas com DJs gigantescos. Então a primeira é um remix de uma música nossa, se chama Meu Bem. Foi lançada com o duo Dub Dogs, que são, sei lá, top 3 nacional de DJ. E o DJ What's Good, que foi quem meio que fez a ligação de tudo. A gente lançou a música, aí o pessoal do nosso selo postou, o What's Good viu e fez todo o remix para que isso acontecesse. É o remix de uma música que se chama Entrelaço. Logo depois disso, a gente também teve a oportunidade, através de uma amiga nossa que já gravou uma música com a gente, uma cantora lá de Fortaleza chamada Magi, que nos chamou para participar de uma música também com Vintage. E aí a gente acabou que lançou em sequência uma música com Dub Dogs e logo em seguida uma música com Vintage Culture, que pra gente foi incrível. A gente tem um trecho, porque uma delas tá aqui, tá rolando na programação da Mix. Vamos soltar, gente? A gente tem um trechinho da música, vamos escutar? Não sei o que faço pra ter os teus traços bem junto dos meus. Meu corpo precisa do nosso entrelaço, pelo amor de Deus. Pensamentos quentes, beirando indecente, quase incendiar. Então aproveita que eu tenho a receita pro quarto queimar. Trechinho do que tá rolando na programação da Mix. Gente, por que tem tanto sucesso fora do estado? Eu não sei, eu também não sei. Essa pergunta de $1 milhão pra gente, mas a gente começou a lançar música, a gente começou um mês antes da pandemia, lançamos a primeira, foi ouvida só aqui pelos nossos amigos, como toda a primeira música, né? Dificilmente alguém explode na primeira. Lançamos a segunda, na terceira a gente entrou num selo, né? Chama Selo Papaya, que a gente é muito agradecido por tudo. Lançou, a próxima música já começou a bater mais. Então, tipo, a nossa primeira música, depois que a gente entrou no selo, viralizou tem mais de 1,5 milhão no YouTube, né? Em 2 meses fez isso. Agora... E é uma música... Desculpa. Não, tranquilo, pode continuar. E é uma música muito bonita, porque todas as vezes que a gente entra na seção de comentário da música, sempre tem mensagens muito bonitas das pessoas que descobriram ali, dedicando para as pessoas. Então tem mais de 500 comentários lá, dedicando essa música. Então quem quiser ver aí, tiver na audiência, quiser ver, chama Toda Vez Que Tu Sorri. Tipo assim, dá pra se perder ali só de comentário bonito. É realmente um negócio de energia positiva. E quem tiver no carro, vê depois, né? Atenção, e vê depois, gente. Não dá pra ver agora, né? Pois é, você falou sobre grandes DJs que vocês estão tocando e olha só, queria que você contasse pra gente como é que vocês estão se sentindo nesse momento em relação a toda essa projeção. Como você falou, são várias mensagens que acabam recebendo. Eu queria que vocês falassem pra gente, assim, desses bastidores, né? De estar
tá agora nesse hype. Aqui na Mix toca direto, a gente escuta direto. E é um sucesso muito grande. Conta pra gente. Pra gente é muito doido, né? É uma coisa muito doida isso acontecer, porque acho que ninguém é treinado pra isso, né? E a gente vinha numa escalada de pouquinho em pouquinho. A gente tava acostumado a receber, sei lá, toda vez uma semana, alguém ouvindo a música em algum shopping, alguma loja de roupa que tocava. Era ok, só que a partir do momento que começou a tocar na Mix, a música foi lançada na Mix, né? Show. A gente recebe mensagem, tipo assim, ela toca, a gente recebe um monte de mensagem da galera filmando no rádio e mandando pra gente, que é gigantesco, né? A quantidade de gente que escuta a Mix. Então, pra gente é uma explosão. Sempre que toca, a gente recebe. Hoje eu recebi 6. Que sensacional. Eu acho que eu já ouvi umas 3 vezes hoje. Não, hoje acho que a gente canta. A gente tá na redação trabalhando, é uma música realmente muito gostosa. Envolvente, né? Eu acho que tem tudo a cara do carnaval Eu agora. também acho. Agora, Alexandre, você é o guitarrista da banda, né? Fala da composição da banda, dos meninos que não estão aqui agora. Tá, só tá eu aqui agora, né? Mas na real somos 5. Certo. Eu sou o Alexandre, toco guitarra. Tem também o Gizmo, que toca guitarra e canta também. O Felipe Chimizo é o nosso cantor, né? Participou do The Voice, então já fez outras coisas também. O Abner Canela toca baixo e o Fabrício Oliveira toca bateria. A banda nasceu que a gente já era amigo, né? De longa data, fazia várias outras coisas e decidiu montar a banda. E aí, a melhor coisa que a gente fez até hoje. Do nada montou uma banda. Né? Do Neida. Agora, deixa aí tuas redes sociais, cara. Eu acho que é importante falar pra galera tuas redes sociais, a rede social da banda, onde é que pode ouvir as músicas. Tá. Eu acho que a melhor forma da gente fazer isso é se concentrar no da banda, porque lá a pessoa chega em todos os outros, né? Que o meu nome é um pouquinho difícil, né? Não sei se deu pra ver. Sério? Juro. Eu ainda perguntei se tinha um outro nome. Aí, um apelido. Aí falou, não, o meu outro é pior, porque é grego. Eu falei, tudo bem, tá bom, assim. Então, a da banda é Doral Music. Em todos os lugares vocês vão encontrar como Doral Music. Lá a gente posta conteúdo, posta música, a gente lança bastante. Então, quem gostou dessa música que saiu com Dub Dogs, né? Com Vintage, pode ouvir as nossas outras músicas. O nosso catálogo tá recheado de músicas desse jeito. Tem música de tristeza pra quem terminou o relacionamento. Bad vibe. Tem música feliz pra quem tá começando o relacionamento. Então, eu tenho certeza que se a pessoa for lá, vai sair pelo menos com uma música no coração, assim. Olha aí. Agora, você tem agenda de shows, programação para esse ano aqui em Manaus, alguma coisa assim? A gente tá no período de planejamento, né? Porque esses 2 lançamentos realmente foram... A gente estava se planejando para fazer de uma certa forma. Acabou que a gente teve 2 lançamentos gigantescos e a gente precisou replanejar todo o nosso ano. Mas teremos shows, sim. A gente quer fazer a nossa janela de shows em abril. Então, em abril, a gente vai fazer não só Manaus, que é algo que nunca pode faltar, né? A gente sempre faz aqui em casa, Manaus. E é sempre show ótimo, bonito. Estão todos convidados, inclusive. Vamos lá, e a gente faz, saindo de Manaus, a gente faz também outras cidades do Sudeste. A gente ainda tá fechando, mas o que tá mais encaminhado que a gente pode falar é São Paulo, Curitiba e BH, que a gente vai voltar nessas cidades e em BH a gente vai fazer pela primeira vez lá. Expectativa, então, desse ano muito boa, né? Porque você já começou assim? Expectativa altíssima, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas a gente sempre conversa entre a gente que maior do que a expectativa tem que ser o quanto a gente trabalha. E é o que a gente faz isso todos os dias. A gente acorda e trabalha para que as expectativas sejam alcançadas sempre. Se não forem, pelo menos a gente trabalhou, deu o nosso máximo para que chegasse o mais longe possível. Existe alguma fórmula de sucesso? O que vocês acham? Como é que vocês acham que vocês conseguiram alcançar esse ano essa importância tão grande? É trabalho? Eu acho que assim, no nosso caso, somos amigos de longa data, fazemos música e tivemos a oportunidade. Então só de eu ter a oportunidade de fazer música com meus amigos e as pessoas gostarem disso, pra mim esse é o grande sucesso. Se eu precisar ficar talvez todos os dias fazendo isso pra tentar chegar em algum lugar, se os meus amigos estiverem do lado e a gente continuar fazendo as músicas, pra mim esse já é o sucesso que eu preciso. Caraca, claro que a gente quer que fique cada vez maior, né? Pra que a gente tenha outras experiências. Mas eu acho que a gente sente muita vontade do trabalho do dia a dia mesmo. Tipo assim, a gente gosta do caminho, né? A gente olha pouco pra um objetivo final. A gente quer mesmo fazer nossas músicas. É muito simples, né? E qual a referência de vocês? Assim, o que você escutava? O que seus pais escutavam?
Então, tem muito isso, né? Tem muito, e quando a gente fala de referência de banda, é mais difícil falar, né? Porque são várias pessoas ouvindo várias coisas, mas a gente veio muito da música brasileira. Nosso estilo é da música brasileira, então a gente ouviu todos os clássicos e tal, mas em casa minha mãe gostava de botar Beatles, né? Tipo, eu lembro claramente de ter domingos à tarde dançando com ela Twist and Shout quando eu era pequeno, então a gente meio que veio todo mundo meio de um lugar parecido. Eu sei que os pais do Neto eram muito do rock dos anos 80, ali Phil Collins, né? O Shimizu também tá numa onda mais pop também, assim como a gente, então a gente um misto, é uma né? mistura, a banda funciona dessa mistura diferente. Mas a raiz mesmo a gente ouve pela melodia, escuta que realmente a MPB. Isso, a gente costuma falar que a gente se encaixa numa nova MPB, né? Que é essa MPB um pouco mais moderna, que tá mixada com, né? Isso, com uma guitarrinha diferente, uma batidinha assim meio daquele jeito, né? No swag, tranquilo. Isso, a gente costuma falar que se chama nova MPB, que é quando a gente fala esse é o estilo. Mas é muito difícil, né, falar uma coisa só. A gente é muita coisa, né? O ser humano é muita coisa. Quando junta 5 amigos pra fazer música, é mais coisa ainda. Verdade. E as letras, assim, qual a referência que vocês têm? Como é que vocês constroem a letra? Dentro da banda, todo mundo compõe um pouquinho, mas a maior parte das letras vem principalmente do Gizmo, né? Ele é a pessoa que mais compõe, então, tipo, a maior parte das músicas que tem muitos plays vem dele. E quando ele se junta com o Shimizu, que também é um outro compositor muito bom, aí a gente vê a coisa ficar realmente maneira, assim. Tipo, essa música que chama Meu Bem, que a gente lançou com Dub Dogs, ela foi composta por mim, pelo Neto e pelo Shimizu. Nós fizemos todos juntos. Mas no final, todo mundo participa. Então a gente costuma falar que todo mundo faz um pouco. Um faz a letra, outro faz o arranjo, outro faz a mixagem. Outro faz a comida pra ajudar. Tem que ter, né? Tem que ter. Vamos lá, pra finalizar, manda de novo o arroba aí da banda pra gente poder ouvir e acompanhar o trabalho de vocês. As pessoas conseguem achar a gente em @DoralMusic em todas as redes sociais. Então, tipo, fácil. A rede social que pensar, chegar em @DoralMusic vai chegar na gente, é fácil de achar. Se quiser seguir os nossos pessoais, nas redes sociais também tem os nossos pessoais lá, é bem fácil de achar. E nas plataformas para ouvir, pode colocar Doral. O nome do nosso último disco chama Todas as Saudades, então é bem fácil de lembrar, né? Então coloca lá Doral, Todas as Saudades para ouvir o nosso disco, e é isso. Só esse sucesso. ano vamos lançar mais, né? Até final do ano temos, eu acho que mais uns 6 lançamentos, e a gente começa a lançar nosso segundo disco. E é isso, no meio disso vamos fazer os shows, e espero que todo mundo que esteja ouvindo dê uma chance, goste de pelo menos uma música e vá dar um abraço na gente nos shows. Perfeito, sucesso. Muitíssimo obrigada pela sua presença, conversando com a gente aqui. A gente é que agradeço em nome de todo mundo, dos nossos fãs, que eu sei que tem uma galera que tá ouvindo bem, então a gente só agradece por ajudar a gente a fazer nossa música chegar em mais lugares e abrir esse espaço pra gente. Obrigado a todo mundo aí. Imagina, tá em casa, muito obrigada. Conversamos com Alexandre Lecaques, ele é guitarrista da banda Doral. 18 horas. Seguimos agora direto para o editorial, 18 horas. Editorial 18 horas. Milhares de brasileiros vão se divertir nesse fim de semana de carnaval. E uma das maiores preocupações é com a segurança das mulheres. E diversos órgãos estarão nas ruas para combater essa violência que vergonha a população. As campanhas vão dizer e repetir: não é não. Isso vale para bailes, blocos e outros eventos carnavalescos. E para qualquer lugar e a vida inteira. Nunca é demais dizer que as mulheres têm o direito de divertir-se e aproveitar o carnaval sem sofrer assédio ou ouvir insinuações indesejadas. O assédio sexual previsto no Código Penal é o constrangimento da mulher com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual em qualquer ambiente. É um crime grave e deve ser denunciado. Podem ser procuradas as autoridades policiais que estiverem no local do evento e as delegacias da mulher. Outros canais de denúncia são os telefones 190 da Polícia Militar e 180 da Central de Atendimento à Mulher. Então, nesse carnaval e para sempre, é preciso repetir: não é não. E quem não respeitar esse direito fundamental das mulheres deve ser levado às barras dos tribunais. 18 horas.
Muito boa noite, gente. Até segunda-feira. Boa noite, Kennedy São Paz. Boa noite, até segunda. Ótimo final de semana. Tamo juntos. Você ouviu 18 horas.